Oi, gente, eu decidi falar sobre o despertar, né? Eu vou fazer uma espécie de projeto despertar, então eu vou dividir esse vídeo em partes, para não ficar tão longo. O despertar, ele é uma espécie de fenômeno que acontece de tempos em tempos num planeta de terceira dimensão, onde as pessoas não se lembram de quem são. Tem um seriado que ele se chama Once Upon a Time, Era Uma Vez. E lá tem vários personagens da Disney, eles são seres humanos, eles estão numa cidade onde as pessoas foram enfeitiçadas. E essas pessoas que foram enfeitiçadas, cada uma delas são um personagem de um desenho animado. Ou seja, um é a Elsa, outra era a Cinderela, outra era a Branca de Neve. Então elas não se lembram de quem são. E elas estão nessa cidade enfeitiçadas e elas vivem a vida delas normalmente. E aí, cada uma delas vai despertando, então cada episódio vai falando de um personagem específico. De repente, a Chapeuzinho Vermelho começa a despertar, várias situações vão acontecendo para ela se lembrar de quem ela é. É muito legal isso porque não é diferente do que a gente está passando nesse momento. Pensa assim, o Criador, né, o nosso Criador, nosso Pai, nossa Mãe, Deus, Deusa, ele tem uma inteligência infinita, uma criatividade difícil de ser explicada. E ela possui tanto amor, o amor ele é capaz de criar coisas. E ela pensou assim, eu posso criar o que eu quiser, então eu vou criar um planeta onde eu coloco vários de mim mesmo nesse lugar, nessa criação, nesse planeta, e eu não vou me lembrar de quem eu sou. E esse vai ser o principal objetivo, eu me relembrar de quem eu sou. Então é como se fosse uma diversão, né? As pessoas elas vêm para cá, elas se esquecem total de quem são, vivem suas vidas normalmente e elas simplesmente não se lembram de nada. Então a mãe e o pai criam essa ilusão numa espécie de brincadeira. Por que isso? Porque isso pode gerar uma evolução muito grande no ser humano que esquece de quem ele é. Porque até ele descobrir quem ele são processos muito intensos, é um esquecimento muito forte e são muitas reencarnações onde ela vai vivendo muitas vidas, vai carregando muitas memórias e a dificuldade de voltar a lembrar quem ela é muito grande. Então, o maior objetivo é a evolução, porque você gera uma experiência muito grande. Em outras dimensões, a gente não precisa, vamos dizer assim, aprender a perdoar, aprender a ter compaixão, aprender a respeitar, aprender a amar. É como se a gente estivesse reaprendendo. Então, quando você consegue chegar nesses sentimentos, mesmo nesse grande esquecimento, você já passou por um grande processo de evolução. Então, uma das regras é o livre-arbítrio que tanto conhecemos. Deus ele criou o livre-arbítrio exatamente para que cada um usasse sua própria força. Então, se você não pede nada, ele não pode interferir. Se você pede e acredita, aí sim ele pode colocar o dedinho dele. Então, ele vai usar várias formas para chegar até você. Então existem períodos de tempo onde o planeta ele passa por esse processo de despertar, né? E agora esse é o momento onde vários seres estão querendo reencarnar aqui porque esse é um fenômeno único num planeta de fisicalidade como o nosso, que é do esquecimento, né? Profundo esquecimento. Tanto é que eu vou falar aqui, tem gente que vai falar, nossa, do que ela tá falando? E eu vejo uma beleza tão grande nisso, até as pessoas que falam, nossa, nada a ver o que você tá falando e tal. Eu acho super engraçado porque a pessoa ela tá tão esquecida que ela acha que você tá viajando no que você tá falando. Então, eu falo que Deus se diverte muito, né? Ele não vai ficar com raiva porque você não acredita nele. Ele criou isso aqui, né? Então, ele sabe o quanto é difícil voltar a lembrar de um Criador, a lembrar que você é uma parte dele, que nós somos todos um só ser dividido em personalidades.
Então é difícil mesmo voltar a lembrar disso, é muito difícil, isso é muito forte. Olha como é inteligente e criativo, e eu acho isso incrível. Uma das histórias em que a gente pode se basear um pouco nessa coisa do esquecimento, o que ele faz com a gente, é na história de que 12 mil anos atrás existia uma cidade chamada Atlântida e ela simplesmente foi destruída. Por quem? Pela densidade dos humanos. Ela era uma cidade onde as pessoas viviam em quinta dimensão, em harmonia, em amor, em paz, etc. E aí começaram a reencarnar seres de outros planetas que na verdade tinham sido exilados de seus próprios planetas porque eles haviam meio que destruído lá também. Então era uma espécie de projeto. O Criador colocou essas pessoas aqui no planeta há 12 mil anos atrás para que elas passassem por aprendizados. Só que aquela era de harmonia, felicidade e paz começou a ser dissolvida, vamos dizer assim, ou seja, substituída por sentimentos de egoísmo, de raiva. Por quê? Porque no registro daquelas pessoas que começaram a reencarnar no planeta, era de que elas não tinham amor pelas pessoas, né? Era difícil para elas amar o próximo. E elas estavam entrando num lugar onde as pessoas sabiam amar o próximo, então começou a haver muitos conflitos. E nisso, né, depois de várias reencarnações desses seres exilados de outros planetas, que já tinham destruído seu próprio planeta, aí aconteceu esse afundamento, por causa da densidade dos seres humanos. Então você observa que a falta de amor entre as pessoas foi o que destruiu. Quando a gente fala de amor, num vídeo, por exemplo, se eu colocar aqui o tema amor, dificilmente as pessoas vão clicar nele. Uma outra pessoa vai clicar porque está na vibração do amor e ela quer ouvir mais sobre aquilo, mas se a gente fala sobre amor é muito difícil, só que é isso que é praticamente a salvação do planeta, você amar o próximo. Não adianta querer se esquivar dessa palavra, porque o que afundou foi a falta de amor. O que vai resgatar isso de novo é amar de novo, né? As pessoas aprenderem a amar. E é aí que a gente entra onde o amor é a chave, o amor é a resposta para mudar esse contexto do planeta. Está sendo enviada no planeta, nesse momento, uma grande quantidade de energia para as pessoas se purificarem, né? Para as pessoas entrarem mais em harmonia. E elas entrando em harmonia, elas vão resgatando essa reconexão, né, esse entendimento. E é por isso que no despertar as pessoas, elas inconscientemente, elas começam a ficar confusas, elas começam a perceber uma espécie de inconsistência. São questionamentos: o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu não tô fazendo o que eu gosto. Por que eu vivo assim? Então o despertar é quando você começa a questionar: eu tenho que... é isso? É essa a minha vida? Eu acordo de manhã, vou trabalhar, eu, sei lá, levo os meus filhos para a escola, eu janto, almoço, tomo café e aí eu me caso, fico velhinho, me aposento e depois eu morro. E aí? Sabe? Qual que é o significado disso, né? Qual é o sentido disso? Então as pessoas começam a se questionar, né? Esse questionamento começa a ficar muito forte. Então é um fenômeno onde as pessoas começam a querer voltar a se reconectar à essência delas, a se reconectar com a divindade delas, a se conectar com a alma, a entrar em harmonia. É um desejo de busca pelo Cristo interno que ela não percebe. Elas começam a falar sobre isso, a falar sobre as angústias delas, como se ela estivesse perdendo tempo com alguma coisa, como se existe uma agitação acontecendo dentro dela. Ela começa a buscar, procurar algo e ela não sabe o que é. E ela não lembra
que é porque ela quer voltar a ser quem ela é. Então, mais ou menos para vocês saberem que essa é a era da regeneração, da transição planetária. Muitas pessoas estão ouvindo muito isso, né? A transição planetária, que eles chamam também de nova era, é o apocalipse, o fim dos tempos. É sim o fim dos tempos, o fim dos tempos do sofrimento, dos tempos do karma, dos tempos do ódio, do rancor. Tanto é que se a pessoa ela não começar a se reconectar a isso, né, a harmonia dentro delas, elas vão começar a ser exiladas daqui e ir para um planeta de terceira dimensão, de fisicalidade, do esquecimento. É uma insistência do Criador para que ela evolua. As pessoas que não estão entrando nessa energia, nessa vibração, elas vão passar a ser exiladas, né? Isso já está acontecendo, porque já não entra mais em ressonância com o planeta. Isso é só uma palhinha, né, para as pessoas entenderem mais ou menos como é o despertar. É porque eu sei que tem muita gente que já sabe, que já entende, mas tem gente que tá agitada e não sabe o que está acontecendo com ela mesma. Essa vontade de ressignificar a vida dela, né, isso que está acontecendo, tá bom? Eu volto com a próxima parte.